Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte, hoje para nosso primeiro vídeo do dia, Austrália e Egito. Falta apenas 3 jogos para acabar 16 avos de final e foi um jogaço decidido nos pênaltis, um grande jogo de equipes alternativas, equipes que geralmente não têm tanta tradição na Copa do Mundo, mas que hoje foi de fato um espetáculo. Hoje foi aquele jogo para quem realmente gosta de futebol e quem gosta de Copa do Mundo. Porque você parar no meio de uma tarde, filar o seu trabalho aí que você filou, ir no banheiro, falar que foi fazer o número 2, para roubar ali um pouquinho dos minutinhos e assistir Austrália e Egito, é porque você gosta do futebol mesmo, é que você gosta de Copa do Mundo. E não se arrependeu. Foi um grande jogo, disputado, duas equipes que se esforçaram ao máximo dentro das suas limitações táticas e técnicas. Vale destacar alguns jogadores aqui que a gente vai destacar agora, como Mohamed Salah, que veio pelo sacrifício, veio pelo compromisso aí com a sua seleção egípcia. Ele tinha acabado o jogo um pouco com desconforto muscular no último jogo do Egito na fase de grupos. E aí ele veio para o sacrifício mesmo, jogou não só os 90 minutos, como jogou também os 30 minutos de prorrogação, bateu seu pênalti e foi justamente um jogador que vale se destacar hoje porque ele se esforçou ao máximo, se doou, não é um garoto mais, e mesmo assim, por amor a essa camisa, por amor a esse país, ele se doou dentro de campo, mesmo que não foi muito bom tecnicamente, ele foi muito importante taticamente para o time, foi muito importante para ser essa válvula de escape técnica da equipe. Então foi muito importante justamente porque o outro craque do time, Omar Marmoush, ele não conseguiu brilhar, não conseguiu ser esse jogador incisivo, é um jogador mais novo, muito mais novo que Salah, e não conseguiu ser essa referência. Teve uma lindíssima chance no iniciozinho do segundo tempo, coisa de segundos do segundo tempo, menos de 30 segundos, e perdeu cara a cara. Faltou ali uma qualidade que ele tem, mas faltou esse tapa, essa tranquilidade na hora. Então não foi uma partida brilhante. Quem foi brilhante foi o nosso queridíssimo Ashur. Ashur jogou muito, fez o seu gol de cabeça no primeiro tempo, conseguiu dar dinâmica para a equipe. É um jogador interessante, de 28 anos, muito interessante. Um jogador que consegue dar essa inventividade para o meio campo, porque geralmente o meio campo egípcio é um meio campo um pouco mais de controle, não tão técnico, porque falta técnica para seus meio-campistas, e ele tem esse passe refinado, ele tenta, por muitas vezes, esse drible. Claro que não é nenhum craque da bola consagrado, mas ele tenta o drible. Não fica tudo sobrecarregado tecnicamente para Salah. Então, ele foi uma boa adição hoje no jogo, conseguiu fazer seu gol, foi premiado com seu gol, fez um jogo bem bacana. Na minha visão, já vou adiantando que ele é o MVP dessa partida justamente por essa entrega junto com todo o time egípcio. Vale destacar também o gol contra de Mohamed Hani. Ele foi o primeiro da história de todas as Copas do Mundo, desde 1930, a ser o primeiro jogador em toda a história a fazer 2 gols contra numa mesma edição de Copa do Mundo. Ele tem esse recorde aí negativo para ser chamado dele aí de fato. É uma pena para ele, né? Mas enfim, conseguiu esse recorde aí pelo menos. Do lado da Austrália, do lado australiano, temos que destacar também uma belíssima partida do goleiro Beach. Conseguiu fazer umas belíssimas defesas no final do jogo, só que foi para a decisão de pênaltis e antes de ir, faltando alguns minutinhos ali da prorrogação, o técnico saca ele e traz o veteraníssimo Matthew Ryan, que é um dos que mais disputou jogos de Copa do Mundo por essa seleção australiana. E na decisão de pênaltis não adiantou muito, o pé dos jogadores egípcios estava bem calibrado e eles conseguiram fazer os gols. Matthew Ryan não conseguiu pegar nenhum gol, nenhum pênalti, e fica aí essa dúvida, né? Será que Beach, que já estava com o sangue quente durante todos os 120 minutos, será que ele conseguiria pegar? Você já ficar no sim, infelizmente. Belíssima partida de Shota, apesar de ter perdido o pênalti, o capitão do time, grandalhão, consegue muita bola aérea, ganhar muita bola aérea, tanto defensiva
como ofensiva, é um jogador muito interessante aí. Jackson Irvine joga muito, é um jogador que é acostumado com a Bundesliga, joga lá no São Paulo, um jogador muito interessante de controle de meio campo, ele é aquele cara que dita o ritmo da Austrália, ele é um jogador muito bom, conseguiu converter seu pênalti, bateu, e para mim o destaque individual, não só do jogo de hoje para a Austrália, mas de toda a Copa do Mundo, se chama Volpato, jogador que joga na Série A Team da Itália, lá no Sassuolo, joga muito, o Christian Volpato, ele é o único que tenta o drible, que tem essa qualidade, que tem esse refino para a seleção australiana, que fica pelo meio do caminho. O Egito faz história, é a primeira vez em toda a sua história que consegue passar de uma fase de mata-mata, porque ele já tinha ido para o mata-mata uma vez e já tinha perdido, então essa é a primeira vez em toda a sua história que ele consegue passar uma fase de mata-mata. Está esperando ver quem pega dentre a Argentina ou Cabo Verde. Vai ser um jogo onde eles também vão ter certa dificuldade se for a Argentina. Se for o Cabo Verde, vai ser um jogo franco, muito melhor para o Egito se pegar. Para finalizar com as estatísticas, foram um jogo bem equilibrado, mesmo com prorrogação. 15 finalizações para um lado, 14 para o outro. Os chutes na direção certa foi bem equilibrado também, com o Egito com a leve vantagem de um chute a mais. Posse de bola, o Egito teve e trocou mais passes, apesar de ter sido bem equilibrada a precisão dos passes. Para um jogo que foi para prorrogação, teve poucas faltas relativamente, para um jogo que foi para prorrogação. E teve bastante escanteios no jogo, 11 escanteios, muita bola parada, principalmente da equipe australiana, que é fortíssima nessa bola parada. Foi uma equipe que surpreendeu muito. A cada Copa do Mundo, a cada ciclo, vai melhorando cada vez mais essa seleção australiana e dando muito trabalho. O Egito também finalmente consegue fazer uma Copa concreta, uma Copa onde vê na sua referência Salah um cara mais experiente e que sabe ter a leitura do campo e conseguir aproveitar os pequenos espaços. Vamos ver até onde chega, se vai parar na Argentina, se vai parar no Cabo Verde ou se vai seguir mais adiante. É um lado da chave aonde o Brasil está. Se o Egito, numa hipotética semifinal, conseguir chegar até lá, poderia pegar o nosso Brasa numa semifinal, Salah versus Neymar. Mas é só situação hipotética. Então é isso, ainda temos mais 2 jogos pela frente, Argentina e Cabo Verde e Colômbia e Gana para finalizar essas 16 avos de final, e você acompanha tudo aqui no Bastidores do Esporte, porque tem uma playlist inteira de vídeos para você ver da Copa do Mundo e de muito mais ainda que virão pela frente. Um grande abraço e valeu!